O que faz uma obra ser tão especial? Ouvindo isso, eu admito que eu fiquei pensativo também. Eu nunca tinha parado pra pensar sobre essa pergunta e, bom, foi aí que eu respirei fundo e escrevi muito. O ponto é, eu não acho que tudo que eu escrevi foi suficiente para explicar completamente a minha visão, mas com certeza foi o suficiente para mostrar pra você o quão longe obras desse estilo podem ir. Então tá, eu vou me esforçar para equilibrar tanta informação junto de uma forma que fique agradável de ver e ouvir, beleza? Lembrando, vão ter coisas que estão fora do meu conhecimento e que provavelmente não vou me aprofundar tanto. Sendo assim, vamos lá. Que jogos difíceis existem há muito tempo, a gente já sabe, mas não foi da noite pro dia que o gênero Souls-like surgiu. Porém, antes de Demon's Souls, a From já tinha alguns trabalhos publicados que sempre incitaram a curiosidade pela dificuldade nos jogos, sendo eles Armored Core e Kingsfield. Alguns anos após os títulos, a From informou que trabalharia em Demon's Souls, mas desde o início do desenvolvimento, o projeto já era considerado um fracasso pela Sony. Foi então que no ano de 2006, o Miyazaki tomou a direção do projeto de desenvolvimento do Demon's Souls. Ele era desconhecido para a época, mal sabiam o quão longe sua mente genial levaria os futuros títulos dessa empresa. Miyazaki na época teve a permissão de fazer o que ele desejasse, fazendo milhares de alterações do jogo até o estado final, incluindo a história. E foi então no dia 5 de fevereiro de 2009 que foi a data de lançamento de Demon's Souls, o primeiro Soulsborne feito pela From Software. E essa é a empresa que moldou uma indústria inteira. Foi nesse momento que o Miyazaki criou um dos maiores subgêneros do RPG de ação, reconhecido pela grande dificuldade enraizada nesse vasto mundo. A sua visão simplesmente permitiu que um projeto sensacional pudesse ver a luz do dia. Um jogo onde a grande dificuldade e a sensacional ambientação sempre se fazem presentes, por fazer parte do conceito desse jogo. Sabendo disso, a From Software se tornou um exemplo absoluto de como fazer jogos difíceis, que compensam estando muito bem ambientados e com milhares de segredos. Mas afinal, o que define esse gênero de forma tão composta? Sabendo que Demon's Souls foi o primeiro jogo Souls, para o público, tudo que se assemelhasse com Demon's Souls seria chamado de tipo Souls, ou, para quem entendeu onde eu quero chegar, um Souls-like. Mas muito além disso, existem alguns pontos que eu gostaria de falar, e eu acho que os principais acabam sendo esses aqui. Centenas de histórias, linhas de diálogo e segredos escondidos em cada mísero item. São detalhes que interessam até o jogador mais casual, e isso torna capaz de notar e entender o que se passa por aquele mundo. A sua construção e complexidade formam essa vasta criação. Mundos são criáveis e podem ser alterados. Mas e os universos? Bom, o mundo de Souls é composto pela grandiosidade dele, pelos castelos, ambientes com uma profundidade absurda e com o fator de deixar escancarado uma coisinha. Você só vai aprender com a morte. Esses jogos mostram pra você que naquele mundo corrompido e próximo do fim, você é só mais um. Em um Souls-like, você é tudo e nada ao mesmo tempo. E isso depende unicamente do seu caminho e da sua vontade. É como se fosse um ciclo. Se você continua, você simplesmente vai superar tudo mesmo que leve o tempo. Mas se você desistir, se você perder a sua vontade, você é só mais um, e que venha o próximo. A From Software entregou a fórmula da mão da indústria, principalmente após Dark Souls, que foi o ápice até aquele ponto. Mas isso permitiu uma geração quase infinita de conteúdo, incluindo ideias inéditas de cada produção, surgindo assim alguns exemplos como Mortal Shell, Lies of P, Code Vein, e entre vários outros. Todas essas obras possuem mecânicas e ideias que nós já conhecemos graças a From, porém, cada título possui a sua própria personalidade. Enfim, eu acredito que a maioria dos criadores tendem a trazer essas características únicas por amarem as suas próprias obras e por saberem o quão longe elas podem ir e o potencial que elas têm. A peculiaridade de cada obra enriquece o próprio título e todo o gênero Souls, fazendo algo único imaginado somente pelo diretor, pelo produtor e pelos designers, e é essa diversidade que abre a porta pra gente ir pro próximo tema. Como foi dito anteriormente, jogos difíceis existem há muito tempo. Antigamente eles aumentavam a dificuldade para fazer com que o tempo do jogo quase dobrasse para que eles tivessem um público contínuo.
Só que no tema de dificuldade, Souls-likes não costumam utilizar da dificuldade para aumentar o tempo de jogo, para fazer o custo do jogo valer a pena, mas utiliza disso para valorizar e enriquecer um mundo sombrio, perigoso e cuidadosamente feito para mostrar a falta de esperança que existe no mundo da obra. Eu fiquei pensando no que o Gemaplis disse no vídeo dele sobre Dark Souls, sobre um fator que conseguiu desmontar todo esse conceito que eu citei. E esse fator se chama hype. Esse foi o fator que permitiu com que Souls-likes se expandissem tanto a ponto de todo mundo já ter ouvido falar deles. E foi com esse hype que Dark Souls ficou conhecido. O que se lista quando a gente fala de dificuldade geralmente é baseado em alguns fatores que eu vou falar agora. Nesses jogos você é punido por morrer, te fazendo perder almas e retornando lá na última fogueira, que na maioria das vezes não é próxima dos chefes, só em alguns casos. Mas são só casos onde a própria produtora reconhece que criaram um monstro imparável que vai esmigalhar e demandar muito tempo de todo mundo. Também dá pra listar uma mecânica que simplesmente afeta muito do aprendizado de todo mundo, que é o retorno dos inimigos quando você descansa na fogueira, te fazendo ver que é necessário aprender sobre o inimigo para poder vencer ele sem perder os recursos. Mas existem casos específicos que favorecem demais os jogadores, como por exemplo, os locais de farm, que consiste em matar um monte de bicho em um local específico que dá muita alma e descansar logo em seguida para matar de novo e entrar num ciclo que vai durar mais de 2 horas para te deixar no nível 400. E também não tem como esquecer da cadência no combate. Isso aqui eu vou falar já já, segura as pontas aí. Uma obra difícil não gira apenas em torno da dificuldade, mas pela profundidade dela. Um jogo Souls deveria ser visto como algo um pouquinho maior, quase que um mundo interativo pela quantidade de quests que você pode fazer parte. Ainda mais quando você sabe que algumas das suas ações têm resultados ao longo do tempo. Essa dificuldade gera um monte de tema de discussão tão grande que eu nem consigo imaginar o que seria da indústria se os jogos Souls-likes possuíssem medidores de dificuldade. No fim das contas, é difícil. É justamente muito difícil. Mas é isso que faz a obra ser tão sensacional. A curva de aprendizado se faz necessária. Não é sobre gastar horas do seu dia para aprender coisinha ou outra. É sobre você entender que um jogo difícil precisa da sua atenção para que você consiga fazer parte dele. Eu demorei para falar disso aqui, né? Desculpa, eu precisava falar tudo isso para poder chegar nesse exato momento. E bom, para começar aqui, eu preciso voltar lá para 2008. Quando Demon's Souls foi exposto para teste. E bom, foram poucos que realmente gostaram quando experienciaram o combate. Ou seja, numa geração completamente acostumada com os hack and slash da época, foi pega de surpresa por um jogo lento e cadenciado, tornando assim uma grande novidade para todo o público dos jogos. E quando finalmente compreenderam que Demon's Souls não era um jogo para você sair correndo, matando todo mundo, como se não houvesse amanhã num combo infinito de 150 ataques para ganhar uma notinha de pontos no final, passaram a ver ele de outro jeito. Após Demon's Souls, o combate desses jogos foi se aprimorando cada vez mais, trazendo itens e armas que mudavam completamente a forma de enfrentar o jogo. E foi no Dark Souls 1 que introduziram as Weapon Arts, que são técnicas exclusivas de cada arma rara do jogo. E então, no Dark Souls 2, introduziram o Power Stance, onde você pode equipar o mesmo estilo de arma em cada mão, mudando o moveset por completo, com você podendo carregar 2 picolezão bruto pra matar todo mundo. Mas muitos anos depois, surgiu um joguinho que precisava mais do que somente esquivar. E bom, Sekiro foi uma grande surpresa para todo mundo, principalmente considerando que tudo que aprendemos esses anos foi parcialmente descartado. Sekiro desenvolveu centenas de novas mecânicas que nós não tínhamos visto nessa escala antes nos outros Souls, além de trazer um combate cadenciado e ao mesmo tempo muito frenético. Eu mesmo levei uma semana inteira para vencer o último chefe desse jogo desgraçado. E foi assim, proceduralmente crescendo cada vez mais, até chegarmos nele, o imaculado melhor jogo da From Software, Elden Ring, que inclui centenas de novas mecânicas e reutiliza das mecânicas favoritas dos jogos anteriores. Um dia eu vou falar só de Elden Ring e Sekiro, mas isso vai demorar. Mas se quiser, comenta aí. Tudo isso fazem os jogos serem obras-primas, mas nesse caso é pelo processo necessário até você compreender que essa aventura não é sobre você espancar um monte de bicho que nem um maluco igual no Devil May Cry, mas sim sobre apreciar e sentir cada momento único nesse universo. E é nesse ponto que os chefes, o design, as músicas e o cenário entram em destaque. Em mundos antigos, o que nós esperamos ver são os destroços desse mundo esquecido.
Tudo que já esteve ali foi varrido por algo, alguém ou por uma ação que foi desencadeada por uma guerra. E é nesse contexto que nós somos jogados no mundo dos Souls. Seres que vêm das cinzas para tomar o trono e escolher entre continuar o ciclo de fogo ou apagá-lo para sempre. Mas durante o caminho, o que tenta te impedir? E tudo isso é composto pelo game design, algo que permite tamanha grandiosidade. A música é como as outras manifestações culturais e artísticas. É capaz de despertar os sentimentos e reviver lembranças. É um universo de significados completamente subjetivo, tendo representações e percepções completamente distintas. E no caso, faz com que cada pessoa perceba ela de um jeito completamente diferente. E como nós sabemos, a música e o som despertam sensações diferentes. E os jogos Souls sabem disso muito bem. O som de cada golpe, o efeito dele sobre os inimigos, os efeitos sonoros interagindo com cada material, o bem-estar de acertar um parry e um riposte por causa desse som aqui. O sentimento de frenesi conjunto à música, tudo isso transforma a experiência para algo muito maior. E não é à toa que Dark Souls 1 e Dark Souls 3 possuem as melhores lutas finais, não pelo combate, mas pelo sentimento que foi passado nos dois. Por fim, o que a From Software fez? Um monte de bate e rola. Mentira, vai um pouquinho além disso. Tudo que eu comentei faz parte da minha visão. Você pode concordar ou discordar de muita coisa que eu falei, e essa é a melhor parte desse tema. O mundo dos Souls, ou até dos Souls-likes, é tão grande, composto por dezenas de jogos com mecânicas diferentes, que cada experiência gera uma opinião diferente com base no que a pessoa viu e sentiu. Então, se você acha que faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários, eu vou tentar responder. E bom, se você ficou até agora, será que poderia deixar o like e compartilhar o vídeo? Se puder, deixa um comentário aí sobre o que você achou do vídeo, vai me ajudar demais. Muito obrigado pela sua atenção, e eu espero poder te ver em breve.